Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21, 22, 23 ou 24 anos, dependendo da contagem e dependendo do dia. Então vamos lá, né? Alguém essa semana lá no nosso grupo perguntou se existe um top 10 de melhores RPG solo. E é complicado fazer essas listas, mas eu gosto de fazer lista, então, menos polêmico do que isso, eu resolvi fazer um top 10 de RPGs de mesa que mais joguei na vida. Detalhe, olha só o dedinho pra cima, que não são os meus 10 favoritos, tá bom? São os 10 que eu mais joguei ao longo desses 21, 22, 23 ou 24 anos. Inicialmente eu queria fazer só dos últimos 5 anos, mas eu resolvi pegar da minha vida inteira e vou falar dos que eu mais joguei em ordem crescente, né? Sendo 10 um que eu joguei, mais o número 1 que eu joguei mais. E eu deixei de fora, galera, os RPGs que se tornaram majoritariamente solo na minha vida. Então tem vários jogos que eu gosto muito e que eu jogo muito, inclusive em grupo, mas que eu deixei de fora por ser por eu associar a questão do solo. E aí eu incluo Pocket Fantasy, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, o Perdidos no Mundo da Fantasia, que são jogos que eu jogo muito em grupo, mas que acima de tudo eu gosto de jogar solo, tá bom? Então vamos lá, o meu número 10, que eu mais joguei, eu não tenho ele físico e nem PDF mais, que é esse aqui, olha só, é o First Quest. O First Quest ele é uma espécie de... Posso estar falando bobeira, tá bom, galera? Isso aqui é da década de 90. O First Quest ele era um tipo de introdução ao AD&D e ele vinha com um CD muito legal, muito emblemático, muita gente se lembra ainda desse CD, e alguém do meu grupo conseguiu esse material e a gente jogou muito. A gente não conseguiria comprar o Advanced Dungeons and Dragons, que eu acho que a Abril estava lançando naquela época, e a gente jogou muito, muito mesmo esse First Quest. A gente jogou a aventura aqui do livro de aventuras e depois a gente criava as nossas no mesmo molde. E foi muito legal, assim, e essas imagens, essas capas, elas são muito queridas na minha vida. Então jogamos muito aí, isso na metade da década de 90, mais pro final. Então em 10º lugar é esse. Em 9º lugar, detalhe, né? Eu nunca li o Advanced Dungeons and Dragons. Eu já li alguns retroclones, eu gosto bastante, mas eu nunca li o original. Preciso fazer isso qualquer dia. Tinha um sebo perto de casa em Campinas que vendia o livro, eu não comprei e me arrependo amargamente que estava bem barato. Em 9º lugar temos o Castelo Falkenstein. Eu lembro que um amigo meu comprou, o Homero comprou, eu fiz uma cópia bem naquela fase geração Xerox e joguei consideravelmente. Eu nunca fui muito fã de coisa steampunk, na verdade. Mesmo na literatura, eu gosto muito de Júlio Verne, mas é uma coisa mais sutil, né? Agora o steampunk mais RPGístico nunca me chamou muita atenção, mas eu gostava muito das mecânicas do Castelo Falkenstein. Eu não sei como é que envelheceu, preciso ler de novo, mas eu joguei bastante, a gente fazia umas histórias bem malucas mesmo, bem nessa pegada. Castelo Falkenstein. O 8º que eu mais joguei vai ser o primeiro que eu tenho físico, que é essa belezinha aqui, que é o Dungeoneer. Esse daqui é o livro de RPG que eu mais gosto, enquanto livro, tá bom? Não estou falando de sistema nem nada, mas é um livro que eu quis durante muito tempo e eu joguei muito isso daqui. Eu lembro que uma outra pessoa do nosso grupo comprou isso daqui, ou ganhou da mãe dele. Nós tínhamos 12, 13 anos e a gente achava o máximo, assim, parecia, né, a gente lia aqui, né, RPG avançado, e realmente na nossa cabeça era uma coisa fantástica, assim.
E esse tá em 8º lugar. Eu adoro esse livro. Tem muita gente que fala que ele é mal organizado, eu não acho. Eu acho ele extremamente claro, extremamente bem escrito. Eu acho que ele é escrito por pessoas que amavam o que estavam fazendo, porque o livro passa não sei, eu leio aquilo, tenho vontade de tacar os dados e sair jogando na hora, assim. Eu acho lindo isso daqui. Então esse é o número 8, Dungeoneer. Em 7º lugar eu também tenho aqui. Qual será o 7º, hein? Em 7º é o Might Blade, especificamente essa versão aqui, tá? Que é a versão 2. Alguma coisa, 2.29.9, e eu adoro essa versão. Eu migrei para a 3ª edição o ano passado, não me arrependo, mas eu tenho um carinho muito grande por essa versão, porque ela é extremamente simples, extremamente bem escrita, extremamente funcional. Eu adoro essa capa, eu acho uma capa fantástica, maravilhosa. E eu gosto de tudo isso aqui, assim, não tem defeito isso pra mim. Joguei muito isso daqui em grupo. Quando eu voltei pro RPG em 2008, foi um dos jogos que eu joguei logo de cara. Eu lembro que eu joguei esse, o Might Blade, e o Anel Elemental, a versão antiga do Marcelo Pasqualin. Foram os dois que me trouxeram de volta pro hobby depois de vários anos afastado. Assim, eu falo que eu sou jogador há tantos anos, né, 23, 24, mas teve aí um período de quase 7 anos nesse meio tempo que eu realmente não joguei nada. Eu jogava uma vez por semana, só por semana, até parece, uma vez por ano com alguns amigos, naquele churrasco de fim de ano. E eu gosto muito disso. Eu acho que a 3ª edição do Might Blade soube conservar essa simplicidade e ao mesmo tempo aumentar as possibilidades. Então, a minha edição favorita, mecanicamente falando, é a 3ª. Essa daqui é mais pelo caráter afetivo. Em 6º lugar, nós temos, olha só, o D&D 4ª edição. Joguei muito D&D 4ª edição. Tive 2 grupos. Um grupo foi bacaninha, mas assim, eu sempre tive um problema com as classes e tudo mais aqui do D&D 4ª edição. Eu sempre achei muito overpower os personagens, e acho até hoje. Mas enfim, né? Foi um jogo de 4ª edição que meio que me fez afastar de novo da RPG por algum tempo. Mas eu li o ano passado o livro do jogador de novo e realmente achei muita coisa legal. O livro do mestre também li recentemente. E hoje eu entendo bem mais assim a proposta do jogo, e eu jogaria tranquilamente num grupo de 4ª edição atualmente. Mas já joguei bastante, tenho bastante experiência. Em 4º lugar, tá bom? Eu não posso renegar o passado, tá bom? Então eu escolho esse daqui, que eu joguei muito, muito mesmo, que é o Arcanum, ou Arcanum, eu nunca descobri qual que é a pronúncia correta, tá? Que é do Marcelo Del Débio, que é um cara que definitivamente eu não admiro atualmente, mas isso é de uma época anterior a essas questões, né? E isso foi muito importante na minha vida, em que eu estava nem aí para essas questões que hoje me fazem não admirar o autor. E ainda hoje eu considero um livro muito bem escrito, um cenário muito bem montado, um sistema de regras que eu gosto muito, acho muito bem montado, e uma capa muito emblemática. Assim, eu acho essa capa maravilhosa, que traduz 110% o clima do jogo. Então é um puta livro de RPG, tá? E faz parte do meu passado. Eu não tenho como apagar o meu passado, eu não quero apagar o meu passado, então ele tá aqui na minha lista. E foi um jogo muito importante na minha vida, e sempre vai ser um jogo pelo qual eu tenho uma admiração bem grande. Em 4º lugar, né, deixa eu fechar aqui, é esse daqui, o Old Dragon. O Old Dragon é um jogo que eu acho fabuloso. Foi muito importante na minha carreira como RPGista.
Depois eu acabei entrando de cabeça na onda OSR, que é o movimento dentro da RPG que eu mais gosto, e eu acabei migrando para outros jogos OSR. Então, hoje em dia eu não jogo mais Old Dragon, mas o respeito continua imenso. E se não fosse Old Dragon, eu não teria ido para jogos que eu adoro tanto hoje em dia, como Swords and Wizardry, o Labyrinth Lord, que eu amo, o Labyrinth Lord, o Basic Fantasy e o Swords and Wizardry White Box, que é meu OSR favorito. Então esse é o quarto lugar e agora vamos para o pódio, né? Em terceiro lugar, esse eu tenho físico, que eu joguei foi o Invasão. Né? Eu adoro esse jogo e continuo gostando muito. Esse jogo eu comprei bem no meio da década de 90, logo assim que ele foi lançado. Foi um dos poucos livros de RPG que eu consegui comprar naquela época, que ele custava baratinho, mesmo na época ele era um preço acessível. E e Arquivo X estava bombando. O Arquivo X era o seriado mais comentado. E eu joguei muitas aventuras estilo Arquivo X com a mesma galera, né? Nós éramos o mesmo grupo e rolou muito e muito mesmo, né? Então nós enfrentamos muitos Trectorianos e entramos em conflito com muitos Metalianos e criamos um lore gigantesco dentro desse RPG. Essa capa eu ainda considero uma das melhores capas de RPG de todos os tempos, mesmo vendo hoje que é uma montagem bem anos 90, e eu lembro que eu comprei, né, os dois aqui, né, na mesma compra, então foi muito bacana. Eu lembro de ir ao correio, porque na época, não sei como era na cidade de vocês, mas na minha cidade você recebia uma notificação do correio de que tinha chegado a encomenda para você e você tinha que ir até a agência retirar. Outros tempos, né? Outra pegada. E esse é o número 3, então. Essa é a medalha de bronze Invasão. Joguei até cair o implante alienígena que estava no meu dedo. Em segundo lugar, eu não tenho mais a versão física. É o Vampire the Masquerade. Eu acho que é o RPG que tem o meu lore favorito. Esse daqui é a capa da primeira edição. E por incrível que pareça, foi a que eu mais joguei. Eu conheci o Vampire the Masquerade quando foi lançada a segunda edição aqui no Brasil. Não joguei durante a década de 90, mas no começo da década dos anos 2000 encontrei um grupo e eles jogavam o Vampire primeira edição. E eu entrei de cabeça, eu adoro essas regras, eu não gosto dos combos que a galera faz. E, como o Rafael Beltrame falou, eu jogava a caráter. Nós jogávamos a caráter, porque era um pessoal que também era envolvido com teatro. Então a gente começou jogando o Vampire de mesa e nós jogávamos à luz de velas, de noite, com sobretudo. E o pessoal passava maquiagem, era um negócio muito massa. E um tempo depois a gente descobriu o Teatro da Mente lá, né? O Mind's Eye Theater, Teatro do Olho da Mente, que era o LARP do vampiro. E sim, eu fui LARPer ferrenho, assim, durante uns 3, 4 anos da minha vida, entre 99 a 2003 mais ou menos, eu era do LARP, assim, e curto muito LARP até hoje. Um dos grandes sonhos da minha vida, que, assim, pelo menos a princípio parece bem distante, não vejo como fazer isso aqui na minha cidade e tudo mais, seria voltar a fazer LARPs de Vampire, que é uma paixão que eu tenho e gosto muito. Eu li muita coisa de Vampire, não vou falar que eu li tudo que foi lançado, porque eu nunca tive dinheiro para comprar nem metade do que foi lançado, e mesmo a metade já é uma quantidade de livros absurda, mas eu li muita coisa de Vampire, assim, dezenas e dezenas de livros, com certeza, e a quinta edição achei fantástica e continua sendo um dos meus xodós. E chegamos ao primeiro lugar, que aí houve um empate. Os dois RPGs que eu mais joguei na vida em grupo, aqui eu só tô falando em grupo, tá bom, galera? Então teve um empate aqui, que eu não consegui, eu pensei assim, será que foi mais esse? Teve um que eu joguei mais tempo,
né, assim, quantidade de anos. Mas teve outro que depois que eu descobri, eu joguei com mais frequência ainda. Então, o empate foi entre... Deixa eu ver se eu peguei aqui. Eu acho que ficou para lá. Ah, meu Deus do céu, que pena. Então, deixa eu digitar aqui. Eu tenho a cópia dos dois, mas a princípio eu esqueci de um deles. Mas acho que vocês vão sacar, né? O RPG que eu mais joguei na vida é esse aqui. Que é o Defensores de Tóquio, primeira edição. Em quantidade de anos, né? Começamos a jogar no mesmo mês em que foi lançado, que a gente achou na banca, e jogamos isso daqui por quase 9 anos seguidos. 9, talvez 8, né? Mas eu lembro que no começo, quando isso foi lançado, durante uns 2 anos a gente jogava quase todo dia, na escola, no intervalo, em casa. Nós morávamos muito perto uns dos outros e a gente cada dia ia na casa de um para jogar. Lembra que era uma época que não tinha internet, não tinha celular, anime ainda era uma novidade, passava só 3 ou 4 animes na TV. Então, durante muito tempo a gente jogava isso quase que diariamente. Durante uns 2 ou mesmo 3 anos a gente jogava isso quase que diariamente. Depois ralentou um pouco, a gente começou a jogar no máximo 3 vezes por semana. E eu lembro que até o colegial, o ensino médio, a gente jogava no meio da sala de aula às vezes, né? Lembro uma vez de um professor parar a aula pra brigar com a gente que a gente tava jogando RPG no fundo da sala. E a gente não era mais moleque não, a gente já tava fazendo curso técnico, né? E esse é definitivamente o que eu mais joguei na vida e ainda gosto demais disso. Não é só pelo caráter sentimental, não. Eu realmente acho que é de uma genialidade incrível. E empatado com ele, como o que eu mais joguei em grupo na vida, vocês também acho que vão deduzir, que é o Maitreya. Que é um que eu realmente jogo bastante solo, mas eu achei que ele tem que constar aqui, porque esse daqui é o RPG que eu mais joguei na vida, em grupo. Não sei como eu consegui montar um grupo de Maitreya, porque convenhamos, é um jogo bem fora do tradicional. Ele foge bastante dos motes do RPG de maneira geral, né? Mas eu consegui montar um grupo muito firmeza deles, que joga com uma regularidade bem grande, que está disposto a entrar mesmo na pegada do jogo. E estamos aí, né, durante 4 anos jogando praticamente semanalmente. E esse daqui, além de ser o que eu mais joguei, esse daqui é o meu livro de RPG favorito de todos os tempos. Que é interessante, porque é um livro que não tem ilustração, ele foi diagramado no Word, né? Então é bem peculiar mesmo o apreço que eu tenho por esse jogo, assim. Eu adoro isso daqui e é o que eu mais joguei na vida, junto com o Defensores de Tóquio. Então é isso, galera. Essa foi a minha lista do top 10, ok? Um abraço e a gente se vê.